Olá, meus navegantes, tudo bem com vocês? Galera, vocês sabem quais foram os primeiros núcleos de povoamento do Brasil? Também sabem quais as primeiras vilas, feitorias e cidades erguidas em nosso país? Se você não sabe, fica aqui comigo que eu vou te contar quais foram os primeiros núcleos de povoamento do Brasil. Mas antes, é claro, vai lá, me dá aquela força, taca o dedo na curtida, compartilha com quem você acha que vai gostar desse conteúdo. Por fazendo assim, você ajuda muito o canal, ajuda demais a gente, para que a gente possa continuar produzindo conteúdos, né? E saber se você está gostando ou não do nosso conteúdo. Vai lá nos comentários, deixa sua mensagem dizendo o que achou do vídeo, qual parte você mais gostou e se você tem interesse de ver algum conteúdo exclusivo aqui no canal, algum tema que você acha muito interessante e queria saber um pouco mais sobre ele. Você coloca lá e assim que possível eu vou estar fazendo um vídeo para você, ok? E caso você não me conheça, eu sou Samuel Silva e esse é o nosso Papo de Conversa. No início de nossa história, haviam 3 núcleos de povoamento inicial em nosso país. Eram eles as feitorias, as vilas e as cidades. E a principal diferença entre elas é o seu objetivo de implantação, pois isso altera significativamente a sua característica. Veja bem, a feitoria era um local criado, podendo ser fortificado ou não, e ficava geralmente próximo a um porto, com a finalidade de ser um entreposto comercial, geralmente para a troca de mercadorias entre pessoas daquela região e mercadores que passassem por ali. A palavra que originou o termo feitoria vem do latim e significa fazer. Já as vilas tinham uma função totalmente colonizadora e foram criadas pelos donatários das capitanias hereditárias com o objetivo de exploração de cada região onde se encontravam a sua vila. E por fim, temos as cidades. Diferente das feitorias e das vilas, as cidades tinham uma função estratégica na defesa e na organização das áreas da colônia. Elas tinham grande importância militar e tinham melhores recursos, tanto jurídicos como eclesiásticos, o que fazia com que as cidades pudessem dar um apoio melhor às vilas dos donatários. No caso do Brasil e da nossa história, as cidades foram criadas por ordem direta do rei de Portugal. E claro, como toda regra tem exceção, vale aqui abrirmos um parêntese e explicar que 2 cidades em si, que também são bem antigas e históricas, elas não se encaixam nesse perfil de terem sido criadas a partir da ordem do rei. São as cidades de São Luís, fundada por franceses, e a cidade de Recife, fundada pelos holandeses. Pois bem, no Brasil não temos um consenso em relação à data da criação da primeira feitoria aqui no país. Mas o que sabemos de fato é que as primeiras feitorias criadas aqui no Brasil foram. E claro, antes que você possa discordar das datas aqui que eu vou falar e dos locais, para minimizar o erro, eu tentei buscar fontes mais confiáveis para saber as datas e os locais. E entre as fontes que eu encontrei está o site da Receita Federal, onde lá se encontra as datas de criação das primeiras feitorias no país. E lá, nesse documento, é possível encontrar as seguintes feitorias e suas datas de fundação. A primeira, que é a feitoria da Baía de Todos os Santos, fundada por Gaspar de Lemos em 1501 ou em 1514 por Fernão de Magalhães. Gaspar de Lemos, que é atribuído a ele a fundação da feitoria da Baía de Todos os Santos, ainda tem em seu currículo como atribuições a ele, né? As feitorias de Santa Cruz, Porto Seguro e Rio de Janeiro, todas elas em 1501. A feitoria de Cabo Frio foi fundada em 1504 ou 1511 por Américo Vespúcio. E foi nessa feitoria que serviu aquele que ficou conhecido como o funcionário público mais antigo da história do Brasil. A feitoria de Igaraçu, fundada por Cristóvão Jacques em 1516 ou 1519, ficou conhecida como a Feitoria dos Marcos, pois ficava próximo aos marcos que assinalavam o território do domínio português naquela região. Essa feitoria sofreu diversos ataques franceses em 1530 e 1532, e em 1534 ela é doada a Duarte Coelho como prêmio por ter ajudado a expulsar os franceses da região. Já a primeira vila do Brasil foi fundada em 1532 por Martim Afonso de Souza, que havia sido enviado pelo rei de Portugal
Dom João III, justamente com a finalidade de fundar vilas e dividir as terras entre os donatários, que eram aquelas pessoas responsáveis por tomar conta das capitanias, forma pelo qual o Brasil ficou dividido nos primeiros anos de colonização portuguesa. E a primeira vila fundada no Brasil foi a Vila de São Vicente, que fica no litoral de São Paulo. Com o passar do tempo, o governo português resolveu dar início a um período de unidade política na América, resolvendo assim criar um centro administrativo mais forte e, para isso, mandou fundar na Bahia a primeira cidade do Brasil, para ser a cabeça ou a sede do governo português na colônia. A primeira cidade do Brasil foi construída em 1549 por Tomé de Souza, e ela traz algumas características e particularidades bem interessantes na sua construção. Construída totalmente ao estilo medieval, a cidade de São Salvador foi erguida como uma cidade murada, com fossos e pontes levadiças. Luís Dias, o encarregado da planta da cidade, ainda projetou e construiu diversas fortificações para auxiliar na defesa da cidade e ainda também projetou e construiu diversos prédios públicos. E essa pode ser considerada, sem dúvidas, a maior obra de Portugal na América, no século XVI. Mesmo com o passar do tempo e 2 séculos após a fundação da cidade, Salvador permanecia como uma das cidades mais fortificadas do mundo. Amédée Fraisier, engenheiro militar francês, citou Salvador como sendo uma cidade inexpugnável, onde era praticamente impossível a cidade ser tomada ou ser invadida. A segunda cidade mais antiga do Brasil foi criada com o objetivo de dar um pouco mais de segurança à coroa na parte sul do seu território, pois em 1555 os franceses já haviam se instalado no Rio de Janeiro e apenas 10 anos depois, em 1565, uma expedição chefiada por Estácio de Sá chegava com a missão de expulsar os franceses e fundar ali uma cidade. Após 2 anos de batalhas e a expulsão dos franceses, em 1567 era fundada a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. A primeira parte do nome da cidade se deve pelo fato de ser uma homenagem ao rei Dom Sebastião. Já a segunda parte do nome é, na verdade, um erro geográfico, pois em 1502, quando os portugueses aqui chegaram, pensaram que a Baía de Guanabara, na verdade, se tratava de um rio. Daí vindo o nome Rio de Janeiro. A descoberta de ouro e outros metais preciosos em Minas Gerais foi então realizada a transferência da capital do Brasil, de Salvador, para o Rio de Janeiro, no ano de 1763, pois, geograficamente falando, o rio ficava bem mais próximo das minas, o que facilitava o escoamento de toda a produção para o porto e do porto para Portugal, que era o destino final de toda a produção de ouro do Brasil. Mas, por muitos anos, Salvador permanecia ainda como a maior cidade do país e o maior núcleo de povoamento da nossa nação. Só em 1808, com a vinda da família real para o Brasil, é que de vez o Rio se torna uma cidade maior e ganha mais importância ainda. A terceira cidade mais antiga do Brasil foi fundada em 1585, durante o período que ficou conhecido como União Ibérica, em que os tronos de Portugal e Espanha ficaram sob o domínio do mesmo monarca. Com o objetivo de combater piratas na região, o português João Tavares iniciou uma expedição e construiu o Forte de Cabedelo, na foz do rio Paraíba. No mesmo ano, o ouvidor-geral da Bahia, que à época era a maior província do país, enviou algumas famílias que construíram casas e igrejas numa parte mais acima do rio. Há no Arquivo Nacional um mapa desenhado por Albernaz. Nesse mapa é possível ver claramente onde ficou o povoamento que mais tarde passou a se chamar de Filipéia, que é uma homenagem feita ao rei Dom Filipe da Espanha, que à época, como dissemos anteriormente, governava Portugal e Espanha. Em 1643, Filipéia, como outras cidades da região, acabou sendo ocupada pelos holandeses, que invadiram o local. Apenas 20 anos depois, com a expulsão dos invasores, é que a cidade foi rebatizada com o nome de Paraíba. Nome esse que permaneceu com a cidade até a década de 1930, quando a cidade, Paraíba,
ela é rebatizada com o nome de João Pessoa, que é uma homenagem ao governador do estado na época, que foi assassinado em Recife pelo jornalista João Dantas. E agora que você já sabe quais são as cidades mais antigas, as vilas e feitorias mais antigas do país, vamos dar uma recapitulada nas diferenças entre elas. Feitoria é um local construído e fortificado ou não, construído geralmente próximo a um porto, para servir de entreposto comercial entre pessoas da região e pessoas que por ali passarem. A vila é um local com a função totalmente colonizadora, com o objetivo de exploração de cada região onde a vila se concentrava e se localizava. E as cidades, diferentes das vilas e das feitorias, tinham um objetivo estratégico de defesa e de preservação do território, além da organização das colônias. Elas tinham grande importância militar, jurídica e eclesiástica, pois desta forma, com melhores recursos jurídicos e eclesiásticos e até militares, elas conseguiam dar melhor apoio às vilas que ficavam um pouco mais distantes das cidades. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ficar comigo até o final desse vídeo. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo com mais alguém. E claro, não esquece também de se inscrever em nosso canal para não perder nenhum dos nossos vídeos, nossos lançamentos. Muito obrigado a todos e até uma próxima, pessoal. Beijão a todos. Tchau, tchau.